Então vamos falar um pouco sobre peso, a tal da balança. Algumas pessoas amam, tem até aplicativo no celular para registrar o peso lá todo santo dia. Outros odeiam, passam longe. Se vê lá uma na porta da farmácia, é capaz de atravessar a rua para não chegar nem perto, né? Mas e aí, o que esse número da balança pode nos dizer? Se você mede aí os seus resultados por esse número, eu vou te explicar aqui por que você pode estar se enganando. Bom, para começar, precisa ter em mente que é completamente normal o nosso peso ter oscilações. Essa variação pode chegar até 2 quilos por dia. Sim, ao dia, isso mesmo. E que é interessante perceber que essa variação não representa necessariamente engordar ou emagrecer. Vamos esclarecer aqui. Engordar significa aumentar a gordura corporal. Consequentemente, emagrecer é reduzir a gordura corporal. E esses dois processos podem acontecer sem refletir diretamente no seu peso. Você pode ter aumentado 1 quilo na balança e mesmo assim está mais magro. Isso porque você pode estar perdendo gordura, mas mesmo assim está mais pesado aí por uma retenção de líquidos, por exemplo, inchaço, às vezes até por um ganho de massa muscular ou um intestino preso. E o inverso também acontece. Às vezes você viu que o número na balança diminuiu, mas esse peso que foi perdido pode ser de massa magra, pode ser de perda de líquidos, por exemplo. Então o peso ele não consegue traduzir os seus resultados de uma forma tão específica. Não dá para se basear só nisso. As mulheres mesmo que podem me dizer aqui, como que o peso pode variar aí tanto no tenebroso período pré-menstrual, não é verdade? Além de toda alteração hormonal, o inchaço aí sempre vem de brinde. Então, gente, o que importa é a composição corporal. Peso não reflete a composição corporal de ninguém. Você já viu, por exemplo, duas pessoas com o mesmo peso e a mesma altura, mas com uma aparência completamente diferente? Vamos imaginar então duas pessoas, as duas têm 100 quilos e a mesma altura, mas uma pesa 100 quilos e está obesa e a outra 100 quilos e é atleta de fisiculturismo. É isso, a balança não te diz nada além de peso. Então cuidado se você se deixa aí influenciar por qualquer mudança nesse número, tanto para mais quanto para menos. Às vezes viu que o número baixou, já até relaxa na alimentação, ou então começa a surtar porque o tal do número não tá baixando. Poxa, tá fazendo dieta, se cuidando e nada do número baixar. Já se desmotiva, sai chorando. Quem aí tem uma amiga assim? Já manda esse vídeo aí pra ela. A amiga não surta não, viu? Você pode estar emagrecendo, mas o número ali ainda não baixou. Continua lá na fé. E se você tá se perguntando sobre o tal do IMC, aquele índice de massa corporal, aquela fórmula que divide o peso pela altura ao quadrado, vamos esclarecer aqui. O IMC é uma forma fácil de classificar a população geral. De acordo com o resultado, o indivíduo é ali classificado como eutrófico, ou seja, com peso adequado, ou com sobrepeso, obesidade, grau 1, grau 2 ou desnutrição. Mas como o IMC também é baseado no peso, então também normalmente não vai refletir a realidade da composição corporal. Mas e aí, como é que eu vou saber se a minha composição corporal está melhorando? Olha, na realidade, qualquer método de avaliação física tem aí suas limitações e pode ter erros. A bioimpedância é um método bem usado. Ele funciona através aí de um aparelho que emite uma corrente elétrica de baixa intensidade. Essa corrente passa pelo corpo, conduzida pela água do próprio organismo. Por isso também acaba sofrendo bastante influência da hidratação da pessoa no momento do exame. Então, se a pessoa está inchada, desidratada, se usou diurético, se está no período pré-menstrual, se está em jejum, o que comeu, enfim, tudo isso pode alterar o resultado. Outro método de avaliação de composição corporal bastante usado é a medida de dobras cutâneas. Esse também pode ter falhas. Isso porque depende de um bom manuseio do adipômetro. Esse negócio que tem um nome aí bem chique, mas que nada mais é aí do que uma espécie de pinça de gordura. Então, o avaliador precisa saber certinho onde vai pinçar. E depois dessas medidas aí são usadas em protocolos, fórmulas que a gente usa para calcular a composição corporal. O ideal é sempre fazer com a mesma pessoa e usar sempre o mesmo protocolo. Mas ainda assim, claro, pode ter falhas e em algumas pessoas pode até não ser possível fazer essa dobra por causa da espessura ou até uma dificuldade de desprender essa gordura para fazer então essa medida. E hoje, então, o método padrão ouro, considerado aí o mais preciso para avaliação de composição corporal, é o DEXA, que usa a densitometria por dupla emissão de raio-x, mas ele não tem assim um valor acessível e geralmente também precisa ser feito até em hospitais. Complicado, né? Mas pense que ficar toda hora focando, se guiando por esses números também não é muito saudável. Muita gente até acaba
deixando o psicológico bem afetado com isso. Então, gente, cuidado, né? Mas e aí? Como saber se você está emagrecendo, se não for, então, baseado nesses números? Bom, nós temos algumas maneiras de perceber isso sem precisar da balança, bioimpedância ou as dobras cutâneas. A forma mais interessante, ao meu ver, são as fotos. Hoje, todo mundo consegue usar esse método aí com o próprio celular. Você vai lá, sempre no mesmo lugar, horário, com a mesma roupa, luz, câmera, tenta usar sempre o mesmo ângulo e aí depois você coloca lá uma foto do lado da outra, faz uma montagem aí, que certamente você vai acabar enxergando bem facilmente o seu progresso. Na verdade, sempre que você se olhar no espelho, também já pode estar notando essas mudanças também, se observando. Outra maneira de perceber aí os seus resultados é com as roupas. Então, a calça ficando mais larga, ficando mais fácil de fechar, o cinto que precisa apertar mais. Nada como vestir aí uma roupa antiga que já não entrava e ver que agora ela está servindo, né? Então, com essas simples observações, você já consegue perceber no que você está evoluindo. O mais importante é seguir avaliando a sua transformação, sim, mas sem deixar também que isso aí vire uma obsessão de querer ficar se analisando toda hora também. E, por outro lado, também é comum, principalmente para quem está aí muito acima do peso, não se sentir à vontade, não se sentir confortável de ficar fazendo fotos, ficar se observando com mais intensidade. Mas não precisa mostrar para ninguém, guarda lá para você, tá? Tem que pensar que se você tá aí disposto a melhorar, a mudar de verdade, é legal visualizar realmente a situação e até às vezes é daí que pode surgir aquele empurrão, a motivação que você precisa para começar. E aí, depois que você começar, quando notar a saúde, disposição, a energia melhorando, com certeza vai ser muito prazeroso poder olhar lá para trás e ver o quanto que você evoluiu.